Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Cidadania S.A., o seu jornal com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Nesse vídeo eu vou única e exclusivamente falar da ligação que ocorreu entre o presidente estadunidense Donald Trump e o presidente do Brasil, o Lula. Antes de eu trazer as notícias, muito importante você deixar o like aqui e se inscrever no canal, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal, se possível envie o vídeo para seus amigos e conhecidos. Não esqueçam de ler as notícias que sempre estão na descrição do vídeo, tá bom? Tem 4 matérias aqui, só que eu vou ler só 2, tá? Em conversa de 30 minutos, Lula e Trump relembraram a boa química e o presidente pediu retirada de tarifaço, diz Planalto. Essa matéria está no G1 e é do Guilherme Mazzuì, da Ana Flávia Castro, do Gustavo Garcia e da Mariane Labosier. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, conversaram por telefone hoje por cerca de 30 minutos. E o presidente brasileiro aproveitou a ocasião para pedir ao estadunidense que reveja o tarifaço e as sanções a autoridades brasileiras. Segundo a nota divulgada pelo Palácio do Planalto, os dois concordaram em ter um encontro presencial em breve. Eu vi o tweet que o Trump soltou, falando que foi uma ótima conversa, que ele adorou o Lula, que espera se encontrar presencialmente logo, uma vez nos Estados Unidos, uma vez no Brasil. Vamos ver. Eles também teriam trocado telefones para estabelecer via direta de comunicação. O Bolsonaro deve estar feliz pra caramba. Na conversa, os pontos aqui. Lula e Trump relembraram a boa química do encontro em Nova York, na Assembleia Geral da ONU. Lula recordou que o Brasil é um dos 3 países do G20 com quem os Estados Unidos mantém superávit na balança de bens e serviços. Isso é um fato. O presidente brasileiro solicitou a Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Tem coisa aqui, tá? Na outra matéria eu trago. O Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência às negociações sobre o tarifaço. O Marco Rubio! Os dois concordaram com um encontro presencial em breve. Lula sugeriu um encontro na cúpula de ASEAN, na Malásia, reiterou o convite a Trump para participar da COP30 em Belém e se dispôs a viajar aos Estados Unidos. Os dois trocaram telefones para estabelecerem uma via direta de comunicação. E aqui tem algumas partes, algumas aspas aqui. O Lula solicitou ao presidente que retire a sobretaxa e tal. Considero o nosso contato direto como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente, informou o presidente Lula em uma rede social sobre o encontro, também no Twitter, né, no X. No telefonema, recordei que o Brasil é um dos 3 países do G20 com que os Estados Unidos mantém superávit na balança de bens e serviços desde sempre. Os Estados Unidos sempre teve superávit em relação ao Brasil, tá? Fato. Solicitei ao presidente Trump a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras. Segundo o presidente Lula, o Trump designou o secretário de Estado Marco Rubio para dar sequência. Tanana. Então aqui na matéria eles vão destrinchando mais cada pedacinho. Agora, tem uma outra bem legal aqui, é a coluna, o blog do Valdo Cruz, que eu vira e mexe trago aqui. Em ligação, Lula e Trump não citam Bolsonaro nem Alexandre de Moraes. O presidente pediu retirada de sanções contra autoridades. Fontes do governo que acompanharam o telefonema entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump hoje relataram que os líderes não citaram na conversa os nomes do ex-presidente presidiário Jair Bolsonaro do Partido dos Larápios e dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, por exemplo. Apesar disso, na conversa, Lula solicitou a Trump a revogação das sanções contra autoridades brasileiras. Lula também pediu a Trump a retirada da sobretaxa de 40%. Tarará. Segundo relatos, Lula apresentou dados a Trump que mostram que os Estados Unidos têm superávit na relação comercial com o Brasil. O presidente também se mostrou aberto para discutir temas de interesse dos Estados Unidos, desde que não interfiram na soberania do nosso país.
Os presidentes abordaram a química que tiveram na Assembleia Geral e, conforme os relatos, brincaram sobre a idade. Lula fará 80 anos este mês e Trump fará 80 em 2026. Também afirmaram que iria discutir internamente os pedidos feitos por Lula, né, que o Trump, e designou o secretário de Estado Marco Rubio para conduzir as negociações com ministros brasileiros. Quem? Geraldo Alckmin, que é vice-presidente e ministro da Indústria, do Comércio, tarará, Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Apesar das críticas de Rubio ao Brasil e a proximidade com os dois golpistas que estão lá tramando, o Eduardo Bananinha e o neto lá do cara da ditadura lá, eu não lembro o nome dele, o governo entende que a determinação de Trump será cumprida pelo subordinado. Sim, manda quem pode, obedece quem quer manter o emprego. É assim que funciona, né? Fontes e o ministro Fernando Haddad consideraram positivo o tom do telefonema feito por iniciativa de Donald Trump. Foi o presidente estadunidense, a iniciativa veio de lá, não daqui. A ideia de trocar telefones partiu de Lula e teve a concordância de Trump, o que foi considerado importante para estabelecer um contato mais direto e uma relação de confiança entre os chefes de Estado. Então, assim, isso é para todo mundo que falava que o Lula tem que se rebaixar, tem que dar o que o Trump quer, tem que fazer o que o Trump quer. Gente, bullying do tipo que o Trump faz, gente como o Trump, não respeita quem se curva a ele. Gente como o Trump respeita quem o não enfrenta, mas pelo menos se mantém ali. E é o que o Lula fez. Falou, olha, não quero briga, mas isso aí que você quer não vai rolar, porque você está querendo invadir a soberania do meu país. Aí não, filhão. Foi isso que aconteceu. E ele olhou e falou, esse cara aí é sério. E tudo, infelizmente, no mundo, tudo gira em torno de dinheiro, bufunfa, cascalho. Então, assim, o preço das coisas dos Estados Unidos subiram horrores por causa da taxação. Café, carne, um monte de coisa que eles importavam daqui. Então não é de interesse dos Estados Unidos que essa taxa continue. É simples, muito simples. E o que eles querem? A tal das terras raras, os minérios, o escambau A4 e as Big Techs. Isso é muito importante para eles, tá bom? Então é isso que vai ser discutido. Mas tá aí, o Lula manteve a sua postura de um líder de Estado. E aí, para aqueles imbecis que chamavam o Lula de anão continental, tá aí. Manteve a sua posição, manteve a soberania do país, manteve o Brasil como um país soberano, sem influência de, pelo menos não tão direta, de outros países. O que aconteceu? Uma ligação. E vão continuar conversando, vão se encontrar pessoalmente e vão encontrar um denominador comum para acabar com isso aí. E tem aqui, eu não vou ler porque eu não estou afim, mas é só vocês procurarem no G1 a coluna aqui da Andréa Sadi falando que do lado bolsonarista o clima é de velório. Tá aí a bomba atômica que aquele aloprado do Eduardo Bananinha disse que viria para o Brasil. Tá aí a bomba atômica, tá bom? Leiam as matérias aqui, um abraço e até o próximo vídeo.